A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul pela TV Coprel. Além disso, baixe o aplicativo do seu celular, www.passofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje começa destacando o Esporte Clube Passo Fundo e o Esporte Clube Gaúcho. Ambos empataram na rodada deste final de semana. Esperava-se muito mais, especialmente de parte do Gaúcho, que jogava em casa, havia goleado 4-1 o Cruzeiro e não saiu do 0-0 diante do Clube Estrelado. E, consequentemente, dá uma patinadinha ainda a nível de classificação. Talvez nestes próximos jogos possa chegar entre os 4 que irão para a próxima fase da competição. O Esporte Clube Passo Fundo foi a Frederico Westphalen e praticamente retribuiu o resultado anterior no Vermelhão da Serra. 1-1. Vencia a partida até 41 do segundo tempo e, num cochilo do sistema defensivo, acabou cedendo o empate. Não foi ruim de todo, mas poderia ter sido muito melhor. A partida entre Glória de Vacaria e Esportivo, que seria realizada em Bento Gonçalves, ficou para outra ocasião porque chuvas torrenciais impediram a sua realização. E, consequentemente, o Glória ainda permanece na liderança absoluta da competição com 17 pontos, sobe o Passo Fundo, mais um ponto, vai para 14, não pode ser alcançado nas rodadas subsequentes, e vamos aguardar então se o Passo Fundo e o Gaúcho ficam entre os 4 melhores para a fase complementar do Campeonato Gaúcho Série A2. Na dupla Grenal, olha, patinou e como patinou. O Internacional perdeu para o Vitória, que não conhecia vitória nesta competição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogo ruim, apático, o Internacional praticamente tentando ver o tempo passar e sendo dominado pelo adversário. Logo em seguida, o Grêmio, no Espírito Santo, acabou perdendo para o Botafogo. O Botafogo fez 2-1 e este foi o resultado final. 2-1 também para Juventude e Bragantino. Bragantino, jogando em casa, logicamente, mostrou a sua qualidade em cima do Juventude e fez o mesmo placar. Portanto, Grêmio, Internacional e o próprio Juventude perderam pelo placar de 2-1. No Campeonato Brasileiro de Futsal, olha, casa cheia lá no Clube Comercial, um grande público, portanto. O Vasco da Gama veio visitar o Passo Fundo Futsal e acabou levando um precioso ponto. Empatou com o nosso representante e, falando em representantes, nós teremos aqui a presença do Nenê e do Samuca, que são integrantes do plantel do Passo Fundo Futsal. Eles vão contar um pouco de sua história e, consequentemente, dizer aos telespectadores da expectativa de manter a liderança absoluta do Brasileirão Futsal pelo Passo Fundo. Carlos Dantas divide conosco a bancada, fazendo algumas anotações e dizendo de sua expectativa em torno dos nossos representantes. Passo Fundo Futsal no Campeonato Brasileiro, Esporte Clube Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Aquele abraço, Jorge Antônio Gerrit. Minha saudação aos nossos convidados do futsal, né? Nós temos o privilégio de estarmos aqui com 2 grandes jogadores da equipe que lidera o brasileiro na Série A. E o fim de semana para mim foi positivo, né? Embora o Gaúcho empatasse em casa 0-0, mas mesmo o empate no finalzinho
do Passo Fundo lá em Frederico, contra o União Frederiquense, né? Um empate com sabor de derrota, podia ter ganho, mas é do futebol. Né? O jogo só termina quando o juiz apita, isso é antigo. E o Renato diz, quando chegou aos 40 e pouco, não joga mais, não tem mais jogo. É bola pro mato que o jogo é de campeonato. Faltou essa experiência para os jogadores. Mas sabe como é que é? Não adianta nós queremos criticar. O importante é que o Passo Fundo está bem na tabela, e assim como o nosso Passo Fundo Futsal. Quem não viu o jogo, empatou em casa, 1-1. Ô, professor, só um pouquinho. Foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E só jogão. Que o Vasco praticamente não teve erro. Mas sabe quem é o treinador do Vasco? Ney Pereira, um dos maiores nomes do futsal brasileiro. Começou lá em 86 como treinador, veio treinar a enxuta, né, de Jorginho, né, de Paulinho Sananduva, enfim, só cracaço, barata. Né? Então o Ney Pereira, quanto mais velho, melhor fica. Praticamente não tiveram erro. Eles jogaram em cima do erro do Passo Fundo Futsal. Mas isso nós vamos discutir daqui a um pouco, bater um papo com essa gurizada, né, o Samuca e o Nenê, dois grandes atletas do nosso futsal. Acompanhei pelas redes sociais você posando com o Ney Pereira, né? Beleza. Pois é, uma foto que vai para a história. Realmente é uma foto histórica. Obrigado pela lembrança. Até passei com o Fernando, mas o Fernando me deu uma bola nas costas ali, não baixou, né? Mas no próximo programa vamos baixar essa foto. Ela é histórica mesmo, porque eu estou ao lado de Ney Pereira, um dos maiores nomes do futsal, como treinador, e também do nosso grande amigo Arno, um cracaço. O Ney Pereira foi o primeiro treinador do Arno, que hoje é servidor funcionário da Caixa Econômica Federal. Arno também estava presente lá nesse grande jogo de Passo Fundo Futsal 1, Vasco 1. Muito bem, nós vamos conversar daqui a pouco então com o Nenê e o Samuca, que integram a equipe do Passo Fundo Futsal. Aguarde um momento só, a gente volta depois do intervalo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente, você nos acompanha pela TV Coprel, 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E através do aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br.
Vamos apresentar aí os nossos convidados do programa de hoje. O Anderson, popularmente conhecido como Nenê, que divide conosco a bancada. Ele é ala do Passo Fundo Futsal. E o Samuca, o Samuel, que também é ala. O Anderson é paulista. Um abraço para você, fique à vontade aí, vamos contar um pouco de sua história. Sim, sou paulista, da capital. Tive uma breve passagem pelo Passo Fundo em 2021. Fiquei de 3 a 4 meses. Acabei me transferindo para o Jaraguá do Sul, onde fiquei 3 temporadas. O ano passado eu retornei para o Rio Grande do Sul da metade para o final do ano, para a cidade vizinha, Carazinho. E esse ano tive a possibilidade de voltar para esse grande clube que é o Passo Fundo, onde eu tenho um respeito enorme, carinho pela torcida e estou muito feliz de estar de volta mais uma vez. Muito bem. Me diga uma coisa, Nenê, você me parece jovem. Que idade você tem? Não tão jovem assim, tenho 30 anos. 30 anos, mas é jovem para o futsal, então é novíssimo. E jogando muito. Jogando muita bola, como disse aí o Dantas. Você já é rodado, portanto. Já rodou bastante pelos clubes aqui da região. Sim. Aqui no Sul eu joguei no Atlântico 3 temporadas. Joguei 3 temporadas no Jaraguá. Joguei fora também, joguei no Quite. Tive uma passagem por Campo Mourão também no Paraná, então já tenho uma experiência boa aí no futsal. Não precisa dizer que você está à vontade. Você já declarou aí a sua paixão pela torcida do Passo Fundo Futsal, não é? E o Samuca? Como está, Samuca? Tranquilo aqui? Você que é lá do Mato Grosso do Sul. Tô bem, tô tranquilo aqui. Feliz por estar aqui no Passo Fundo Futsal, né? Ano passado eu estava em Horizontina, né? Jogamos contra o Passo Fundo aqui a semifinal dos Pampas, né? E sabemos como é difícil jogar aqui dentro, né? E esse ano eu acabei me transferindo para cá, junto com o professor Flavinho. E graças a Deus estamos aqui e estou feliz pra caramba aqui. Eu saliento que a agenda de Samuca e Nenê foi projetada pelo Carlos Dantas. Então é com você a próxima pergunta, meu irmão. Não, eu quero agradecer, não só nós temos convidado os jogadores, já eram para ter vindo antes, eu quero agradecer a assessoria de imprensa, na pessoa do André Bueira e sua equipe, o Bueira que faz um belo trabalho de assessoria de imprensa, né? E também o presidente, que eu não me lembro o primeiro nome do presidente, agora me fugiu o nome dele, o atual presidente, Joselito, né? Isso. Assumiu o Joselito agora como um novo presidente, agradeço a sua boa vontade, já vi que é um presidente versátil, fiquei sabendo que esse presidente adora muito as categorias de base. Bom, finalmente, alguém que tem o comando de um espetáculo tão grande como está o Passo Fundo Futsal a cada jogo que passa, e um presidente que tem a visão no futuro. Isso, na tela... Isso é sensacional. Isso aí foi o gol do empate do Samuca. Pena que não deu pra gente baixar o gol do Vasco. Não que eu penso jornalisticamente pra gente ver como é que foi o gol e tal. E o que me chamou a atenção, Samuca, pra vocês, eu acompanho o treino. A bola, aquele jogador, goleiro Linha, foi uma das melhores, uma das equipes que melhor aplicou dentro da quadra. Não errou um passe em alta velocidade e girando por fora do cone. Isso se deve a muito treinamento, né, Samuca? Cara, assim, é até difícil falar sobre esse goleiro Linha, porque a gente treinamos ele 2 vezes, né, que com os 3 canhotos aqui desses lados, né, que é o Viana e o Coito, que nós estávamos treinando só com 2 canhotos. E num treino, a gente treinando e colocamos os 3 canhotos para ver. E esses 3 canhotos acabou dando certo. E no jogo o professor Flavinho acabou aplicando os 3 canhotos desse lado para ter mais velocidade no goleiro Linha e a gente conseguir fazer o gol. Nenê, como é que tu viu esse empate com o Vasco? Agora começa a fechar o funil, né, professor? Sim, foi uma partida muito difícil, né? Onde eu acho que a gente criou muitas oportunidades, que a gente foi superior a todo momento. Tivemos inúmeras chances de fazer o gol. Chances que a gente vem pecando aí, né? Mas tenho certeza que nos próximos jogos aí a gente vai caprichar mais e a bola vai entrar. E questão do campeonato, a gente está bem, né? A gente está invicto, com a liderança. Eu acho que esse é o mais importante, é manter essa liderança para trazer os mata-mata para dentro de casa, onde a gente sabe que é muito forte.
Sair perdendo para o Vasco da Gama, não é? O futebol de salão, o futsal, é dinâmico. Sair perdendo para o Vasco da Gama não dá um frio e um desânimo nos jogadores, ou aquilo faz com que vocês trabalhem um pouco mais à vontade? Cara, eu acho que como o andar do jogo estava, aquele foi um baque para nós sair perdendo, né? Como a gente estava melhor na partida, a gente tomar 1-0, aí teoricamente você fica frustrado, né? Mas eu acho que a nossa equipe é madura e a gente sabia o que fazer. Como o Samuca falou, a gente treinou 2 vezes esse goleiro linha, mas foi bem treinado. E a gente aplicou ali e conseguimos o empate. O Vasco é vice-líder na chave de vocês, não é? Sim, vice-líder. Exatamente. O Passo Fundo Futsal foi para 13 pontos. Tá na tela. Tá na tela aqui. Eu tenho aqui na minha tela também. O Passo Fundo, a gente vai pegar aqui a pontuação. Foi para 13 e o Vasco para 10. Né? Então, é jogo de cachorro, briga de cachorro grande. 13 o Passo Fundo, o Vasco tem 10. Fortaleza vem terceiro. É o próximo do adversário, sábado que vem. Aliás, domingo que vem. 9 pontos. Jogo aqui? Aqui, jogão, casa lotada. E o Cruzeiro, que também está crescendo. Vocês viram também, todas as equipes aí reforçaram. O Cruzeiro trouxe reforço. Está com 8, enfim, né? Começam a disparar os que realmente, teoricamente, até o momento, são os mais bem organizados taticamente. Pelo que eu vi, porque eu assisti quase todos os jogos, tanto da Série A como da Série B. Outro detalhe que chamou a atenção, pessoal. Chuva que Deus mandava. Vento. Nenhuma goteira. E 2.500 pessoas. É um ginásio de qualidade, né? Não, mas e o número do público? 2.500 torcedores no ginásio lotado. Isso aí chamou a atenção de vocês que já jogaram em outros lugares. Pode falar ou não? O Samuca, o Nenê aí. Fica à vontade. Com certeza, chama muita atenção, né? E a chuva que tava, né? Só que a gente sabia que o público ia comparecer, né? Por a gente estar jogando em casa, por ele estar apoiando a gente também nesse Brasileirão, por a gente também estar bem no Brasileirão, né? Então a gente sabia que a arena ia lotar e esse público ia chegar mesmo com chuva, sem chuva, eu tenho certeza que ele estaria ali. E o próximo adversário, vocês conhecem muito bem ou não? Conhecemos alguns jogadores lá do Fortaleza, né? Alguns que jogamos juntos também, né? Então sabemos que é uma equipe muito forte, com muita qualidade. Não dá para matar com a unha? Não dá. Aí vai ser um jogo também um jogo difícil, mas eu tenho certeza se nós conseguirmos colocar o nosso futsal em prática ali, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir a vitória. E aquele entra e sai que o Flavinho promove, atrapalha um pouco vocês ou é rotineiro? Não, aquele ali é treinado já, todos os jogadores estão acostumados e tenho certeza que tá dando certo, né? Como a gente é líder do Brasileirão, então daqui pra frente tenho certeza que é só coisas boas que tem a vir ao Passo Fundo Futsal. Um dos grandes nomes do Fortaleza, você já jogou com ele, embora esteja com 40 anos, Zé. É um pivô de muita categoria, sabe usar o corpo, sabe fazer o giro, né? Então, é outro grande jogão para esse fim de semana, né, Nenê? Sim, como o Samuca falou, tem grandes jogadores do outro lado, como também tem grandes jogadores do lado do Passo Fundo, né? Então tenho certeza que vai ser um jogo muito bom e tenho certeza que nosso torcedor vai lotar a arena mais uma vez e que a gente possa dar os 3 pontos para eles. Quais foram os adversários mais difíceis que você, Samuca, encontrou até agora, junto com a sua equipe, é evidente, nesse Campeonato Brasileiro? Acho que o mais difícil que foi o Vasco agora, né? É um jogo muito truncado, né? Então, acho que o adversário mais difícil que a gente enfrentou foi o Vasco. Até agora, no momento, acho que foi o Vasco. Eu faço essa pergunta não baseado nos resultados, né? Às vezes o Vasco saiu na frente, dificultou o trabalho de vocês e tal. Vocês fizeram gols e venceram as outras partidas. Consequentemente, às vezes, a dificuldade é maior de um outro adversário do que o próprio Vasco, né? Sim. Teve também outro jogo, acho que lá em Mato Grosso do Sul, em Maracaju, contra o time do Costa Rica, o CREM lá. Também foi um jogo difícil, né? Também ganhamos de 2-1, saímos perdendo, né? E automaticamente depois viramos os jogos para 2-1. Viramos o jogo para 2-1. Muito bem. Terminado o jogo
lá no Clube Comercial, no ginásio do Clube Comercial. O Carlos Dantas lá esteve e realizou o seguinte trabalho de reportagem que você acompanha neste momento. Acompanha aí o trabalho do Dantas. E aconteceu no último domingo, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Futsal no ginásio esportivo do Clube Comercial, em que a equipe de Passo Fundo enfrentou a equipe do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, jogo de 6 pontos, uma vez que o Passo Fundo está com 12 pontos e o Vasco em segundo lugar com 9 pontos. TV Passo Fundo, falando do treinador Ney Pereira, 1-1. Que jogão aí, professor? Excelente jogo, o público compareceu, grande espetáculo, o resultado acabou sendo justo e as duas equipes jogaram um futsal muito bom. Está de parabéns ao evento aí de vocês, a organização, a recepção que tivemos, todos os parabéns. O resultado foi justo? Foi justo. Achei que no fim o Passo Fundo teve até mais chance de fazer mais um gol, mas foi justo, nós perdemos também alguns gols e duas equipes do nível que são, o resultado acabou premiando as duas equipes. Jogador Guto da equipe do Passo Fundo, 1-1, que baita jogo, hein? Não, grande jogo, briga pela liderança da competição, duas equipes muito fortes e a gente baixou muito o nosso ritmo durante o jogo e acho que isso que deixou esse empate aí com o gostinho amargo, mas seguir trabalhando que no final de semana tem um jogo bem importante contra a equipe do Fortaleza e vamos que vamos. O resultado foi justo? Cara, o resultado foi justo, a equipe do Vasco jogou bem, fizeram na proposta deles, marcaram meia quadra. A gente se perdeu um pouco, mas conseguiu um empate, então acho que foi um bom resultado para a nossa equipe seguir firme na competição. Jogador Samuca, autor do gol do empate, 1-1, baita jogo, jogo de Campeonato Brasileiro, né, Samuca? Com certeza, cara, jogo difícil, o time do Vasco muito bem treinado, né, a molecada ali intensa, né. Por detalhes ali, a gente não conseguiu fazer os gols, eles saíram na frente e tínhamos que correr atrás do resultado. Mas graças a Deus conseguimos fazer o gol de empate. Agora é trabalhar, ver o que a gente errou e já pensar no próximo jogo do Brasileirão. E o próximo jogo é o Fortaleza, que também tem uma boa equipe. Com certeza, né? Tem bastante de gente com muito nome lá do outro lado, mas é pensar na nossa equipe, ver os erros que a gente viu, que a gente errou hoje e acertar para não cometer mais esses erros. Joselito Albuquerque é o novo presidente do Passo Fundo Futsal, uma vez que o ex-presidente teve que se afastar por motivos, né, particulares, e todo mundo sabe que questões políticas, partidárias. Mas, presidente, esse empate sobreestreia com um empate, mas um grande jogo de futsal em Passo Fundo. Olha, boa noite, ouvintes. Foi um belo espetáculo. Claro que a gente sempre procurou a vitória, mas analisando taticamente o empate para nós continuamos o único time invicto na competição, mantivemos a liderança do grupo e mantivemos os 3 pontos de diferença para o segundo colocado. Então foi um baita resultado e jogamos com um time de excelente qualidade com uma grande camisa que é o Vasco da Gama, né? Então agora é mobilizar nosso time para a semana que vem, temos outro confronto com um grande time que é o Fortaleza e aí sim também buscar a vitória. Mas hoje foi um grande espetáculo, a torcida está de parabéns e a criançada na quadra, Passo Fundo merece esse espetáculo. E para encerrar, presidente, o que o torcedor tem que assimilar, que a partir de agora, grandes equipes de camisa estão chegando na reta final junto com o Passo Fundo. E o Passo Fundo é a única equipe invicta. Já tem o grande Fortaleza semana que vem. Com certeza, então agora é a mobilização total essa semana para nós manter esse 100%, 100% não mais, né? Mas continuar invicto na competição e buscar os 3 pontos sábado que vem em casa. Professor Flavinho Cavalcante falando sobre esse empate de 1-1 com a boa equipe do Vasco do Ney Pereira. Bom, acho que foi um jogo onde nós começamos muito bem, criamos oportunidades, depois o jogo ficou equilibrado, acho que a nossa equipe perdeu a velocidade, né? Ficou jogando um jogo muito lento. No primeiro tempo, acho que o equilíbrio fala mais. No segundo tempo a gente melhorou um pouco, criou as oportunidades, só que não fizemos os gols, né? Acho que tivemos chances claras de fazer, de sair na frente do placar. Depois o Vasco conseguiu abrir a vantagem. E ainda bem que a gente conseguiu recuperar no goleiro linha e pelo menos não perdemos o jogo. Professor, é que o torcedor tem que acostumar que a partir de agora a competição vai afunilando.
Semana que vem já tem Fortaleza, o Vasco comandado por esse grande técnico Ney Pereira. Enfim, só grandes jogos a partir de agora. Sim. O campeonato tem um nível técnico bom. A equipe do Vasco é bem armada, bem treinada. Ney Pereira, treinador experiente, já foi treinador da seleção brasileira. E sábado é outro time de nível, né? Um time com maior investimento nesse campeonato brasileiro, que é o Fortaleza. Então tem outra pedreira pela frente. Tanto que aquela jogada de triangulação no ataque não conseguiu entrar, porque a marcação do Vasco foi muito boa. Eu acho que não entrou porque a gente foi lento, né? A gente foi muito lento na nossa movimentação e aí facilitou muito o trabalho da defesa do Vasco, porque todo jogador nosso parava a bola para jogar. E aí a defesa ficou equilibrada e facilitou muito. Falar do Fortaleza agora, professor. Fortaleza é um time forte, né? Um time que investiu bastante. Não começou bem a competição, mas já vem numa sequência de 3 vitórias. Vem crescendo bastante e com certeza vai ser um grande jogo. Então, me chamou a atenção de todas as entrevistas a categoria, a frieza do professor Flavinho. Ele mesmo reconheceu que teve um momento que a equipe parece que meio que parou, né? E o Vasco só veio para jogar em cima do remo do Passo Fundo. E estava conseguindo o resultado. E aí entra o mérito do trabalho em grupo, né? O Passo Fundo já consegue ter 2 quartetos sem parar a velocidade do jogo e sem cair na qualidade. Mas tem, às vezes, aquele momento que dá aquela caída, diminuiu um pouquinho da velocidade e foi aí onde o Vasco aproveitou e fez o gol. O Fortaleza, o bom de jogar contra essas equipes grandes, o Fortaleza, que tem, além do Gé, tem o Jackson Samurai, que jogou aqui, tem o Valdinho, 40 anos, jogando muita bola ainda, 42, se não sei. Grande nome do futsal brasileiro, hein? Sim, um dos grandes destaques. O Jackson Samurai também. Jogador aqui do Elementor, que jogou aqui o ano passado. Sim. Tem um outro jogador que chama aqui, além do Jackson, tem o Wendel, o Ian, o João, o Gé, que eu estava falando antes, que jogou no Iesco contigo. Como é que é marcar o negão Gé, 1,80 m, com aquela malandragem que ele tem? Sim, é muito difícil, né? Ele é um experiente, é um belo jogador, mas eu acho que ele não vem pro jogo. Conversei com ele semana passada, ele teve uma lesão e eu acho que ele fica de fora dessa partida. Melhor para vocês, é lógico, né? O nosso Beck agradece, né? Muito bem. E o condicionamento físico da turma no global, assim como está? Está bem, tenho certeza que o Fernando vem fazendo um belo trabalho e a equipe tá bem. Isso demonstra dentro de quadra, né? Que o Flavinho vem usando 3 quartetos e o ritmo não cai, né, da equipe. A gente vem trocando ali de 4 em 4 jogadores e mantém o mesmo nível durante toda a partida. O Samuca foi o protagonista do gol de igualdade contra o Vasco da Gama. Como é que você se sentiu naquele momento? As alturas? Olha o gol aí, Samuca. Saindo no ar aí, ó. Dali foi um gol coletivo, né? Um gol bem trabalhado de nós, como goleiro linha ali, contra o Flavinho. Quando fizemos o gol ali, isso é um peso, né? Porque a gente tava perdendo o jogo, né? E automaticamente, quando a gente faz o gol, a gente tenta... Tá na tela aí. A gente tenta manter o goleiro linha para buscar a vitória, né? Porque nós sabíamos que se tivesse um pouquinho mais de tempo ali, eu tenho certeza que nós conseguiríamos a vitória nesse goleiro linha. E o Vasco sentiu o gol, né? Com certeza. Que depois ficou encurralado por detalhe, não saiu o segundo. Eu vi que os jogadores deles grilaram o gol e sentiram o gol normal, né? Casa lotado. Eu só um detalhe. O torcedor tá comparecendo, sensacional. Só que tem que vibrar um pouquinho mais, pessoal. Teve um momento que parecia um jogo de tênis. Pô, é a hora que o time precisa. De uma pressão, de uma gritaria. Do vamos lá, vamos pegar. Tem que gritar junto. Mas no sufoco, meu amigo, até o torcedor sente. Mas... Porque o Vasco da Gama é uma equipe categorizada? Sim. Saiu vencendo o jogo? Sim. E, consequentemente, não é? Emudece um pouco o público torcedor. O público não é só o jogador que sente, o público sentiu também, né? Mas aí é a hora da torcida comparecer. 2.500 pessoas contra 10 dos torcedores deles que tinham lá, é a minha opinião. Nos próximos jogos nós temos que vibrar um pouquinho mais para não deixar só a equipe em quadra tentando abrir espaço e fazer o... Claro, quem tem que fazer é o jogador, mas o 6º jogador é fundamental.
Quando vocês sentiram que poderiam empatar o jogo e chegar até a vitória, ou aproximar-se da vitória, ô Nenê? Cara, eu acho que foi durante o treinamento mesmo que a gente Goleiro Linha influenciou mesmo? Treinou esse goleiro linha, foi bem feito nos treinos e a gente teve a tranquilidade ali nos momentos finais e a gente colocou em prática o que a gente treinou. Vamos falar no nome do goleiro linha. O nome? Não. Quem entrou foi o Samuca. Foi o Samuca. Samuca quem entrou como goleiro linha. Você foi o goleiro linha. Eu fui o goleiro linha. Ah, exato. Aí está. Não, a gente vai conversando e o telespectador quer saber. Né? Olha, quem foi o goleiro linha? Está ali. O Samuca, que é ala e envergou a jaqueta de goleiro linha. Com certeza. E bruxo do professor, sabia? Que ele jogava no Horizontino, o professor disse, não, quero esse jogador. É bruxinho, né? Já veio de lá indicado. Não, veio por causa do talento dele. É uma brincadeira minha. O professor Flavinho sabe disso. E veio por causa do apenas talento. para descontrair, né? Com certeza. Pode ficar à vontade. Se você quer se manifestar, pode ficar à vontade. Não, brincadeira sempre tem, né? Ainda mais que ano passado eu estava junto com o professor Flavinho ali em Horizontina. Então, quando eu vim pra cá, o próprio Nenê, o Gaúcho, sempre fica brincando, né? Vai lá, chama teu pai, ela veio com o filho, o Flavinho veio. Então, sempre tem essa brincadeira aí. Então, é uma brincadeira sadia, é bem tranquilo. Isso faz parte do grupo, não é? Com certeza. Motiva ainda mais. Tem que ficar formando uma espécie de família. Sim, bem isso. Tem que estar bem à vontade, né? A gente tem que saber a hora também de brincar, né? E tem que ter essas brincadeiras durante os treinos, que isso deixa a gente mais à vontade. É o que nós estamos fazendo aqui, deixando vocês completamente à vontade. Não, aliás, o Dantas hoje não está muito à vontade porque está um tanto afônico. Muita água no fim de semana, muita chuva lá no clube comercial e, consequentemente... Nem fui no Gaúcho, sabe? Acho que faltou matéria do Gaúcho. Uma gripe quase me derruba, bateu só um resfriado e nada. Mas ele tá bravo também que não colocaram a foto dele com o Ney, né? Não. Era a minha chance de eu me promover e o Fernando me dar uma bola nas costas. Né? Logo hoje que o futsal consegui trazer o futsal. Mas tudo bem, faz parte. O confronto Ney Pereira e Flavinho é um assunto que nós vamos destacar depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Muito
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, www.tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. São nossos entrevistados do programa de hoje, ilustrando o programa da TV Passo Fundo, Nenê e Samuca, alas da equipe do Passo Fundo Futsal, que vai indo muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro. Aliás, este Campeonato Brasileiro que estava faltando para a cidade de Passo Fundo e para a grande região do Planalto Médio Rio-Grandense. O Passo Fundo Futsal é o líder absoluto, o Vasco da Gama, com quem empatou no final de semana, está em segundo lugar. O Fortaleza, o próximo adversário, no sábado que vem, às 4 da tarde, aqui em Passo Fundo. E depois vem o Cruzeiro, mas este jogo será lá em Minas Gerais. Então precisamos marcar mais 3 pontinhos no final de semana, em cima do Fortaleza, e, consequentemente, ir de sangue doce para Minas Gerais. Não é isso, Dantas? Mas antes de pensar em Cruzeiro, tem que pensar em Fortaleza, né? Além de ser uma grande equipe. Outra coisa que me chama a atenção, a pedra do sapato do Passo Fundo Futsal. Eu sei que vão dizer assim, não tem nada a ver, mas só pra gente botar uma olhadinha na seca do vizinho. O Iesco está em 4º lugar com apenas 8 pontos. Eu esperava mais do Iesco nessa competição. É surpresa também para vocês, tu que esteve jogando lá, que é um grupo muito bem comandado pelo Nuno. Acho que sim, acho que é surpresa, né? Todos esperavam que eles liderassem o grupo deles, né? Mas também lá do outro lado tem grandes times, né? E tenho certeza que esses times que estão liderando lá têm bons jogadores e pode ser surpresas no campeonato. Pois é, quem lidera na outra chave é a equipe do Chopinzinho do Paraná, o Apodi do Rio Grande do Norte, a América do Rio Grande do Norte, e isso que depois vem o Sport Recife em 5º lugar. Mas deixa eles lá, vamos pensar em nós. Vem cá, vamos fazer uma fofoca. Como é que foi a primeira viagem de avião do nosso roupeiro lá, do nosso massagista? Como é o nome dele? O Sandy. O Sandy? Como é que foi a sensação? Cara, é verdade que ele branqueou quando o avião levantou o voo? Eles queriam pular de lá, que ele tava com medo. O Sandy que ficou lá todo com medo. Mas é brincadeira. Ele foi tranquilo, a viagem foi tranquilo, foi bem tranquilo pra ele, né? Aí até ele falou, né? Ele falou assim, quando subiu, eu falei, meu Deus, esse negócio vai cair, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo as viagens, né? Eu até tinha convidado pra ele vir junto, porque se existe uma figura carismática nesse grupo do futsal, o nosso massagista, ele fugiu o nome? Sandy. O Sandy, né? O filho do antigo massagista, é o roupeiro do pastor da UPF, que era o Flávio, né? E essa figura sensacional. Aquele abraço, Sandy. Parabéns pelo teu belo trabalho que faz aí na equipe do Passo Fundo Futsal. Vamos mudar um pouco de assunto, Dantas, e falarmos dos nossos representantes na Série A2 do Campeonato Gaúcho. Aquela que levará os 2 primeiros classificados à principal do futebol gaúcho em 2025, ou seja, a divisão de honra do nosso futebol. O Glória de Vacaria está com 17 pontos, agora fica com um jogo a menos, porque não cumpriu a sua tabela contra o Esportivo no domingo, tendo em vista a chuvarada que batia ali na capital do vinho, o Bento Gonçalves. Consequentemente, esse jogo ficou para outra data. Vai apertar um pouco o sistema de preparação do Glória e do próprio Esportivo, que terão que jogar no meio de semana e no final de semana. O Passo Fundo e o Gaúcho, consequentemente, terão uma folga durante o meio de semana, ou seja, na próxima semana do mês de junho.
consequentemente, o Passo Fundo e o o nosso Gaúcho podem subir na tabela classificatória. Mas a verdade é que o Glória permanece com 17 pontos, o Passo Fundo tem 15 e logo em seguida vem o adversário do Passo Fundo nesta quarta-feira, o Veranópolis, que deu uma baqueada também, perdeu para o Brasil de Farroupilha e, consequentemente, vem mordido para esse jogo. Mas o Passo Fundo está com 15 apenas, porque, como o senhor ressaltou, o Glória tem um jogo a menos. Exatamente, foi o que eu observei. Se vencer, sim, já foi falado. Se vencer, seria para 20 pontos e o Passo Fundo ia ficar nos 15. Então, no meio da semana agora, o Passo Fundo joga em casa contra o Veranópolis. Dia 19, o Passo Fundo é obrigado a ganhar, queira ou não queira, às 19h30, aqui no Vermelho da Serra. Por quê? Se não fizer o dever de casa, começa a patinar, embora não esteja mal na classificação. Eu discordo um pouco. Eu acho que com o resultado do último final de semana, o Passo Fundo deu uma amaciada, não é? Com 15 pontos e os demais que se aproximam do Passo Fundo ali, praticamente estão com 12 e 10 pontos, que é o caso do Esportivo. Passo Fundo não pode ser alcançado na rodada no meio de semana. E, consequentemente, as equipes do Brasil de Farroupilha, Gaúcho, União Frederiquense e o próprio Cruzeiro, que tomem o devido cuidado. Seu Jorge! Eu acho... Posso opinar? Eu acho que os 4 que estão no grupo de baixo ali, dificilmente chegarão aos 15, 16 ou 17 pontos que já tem Glória e Passo Fundo. Olha, eu acho que o senhor está levemente enganado. Basta você fazer Passo Fundo e Veranópolis é jogo de 6 pontos. Basta você fazer uma conta. É jogo de 6 pontos, porque o Veranópolis tem 12 e o Passo Fundo tem 15. Deixa fazer? Deixa eu fazer a minha conta. Põe a tabela, por favor. Põe a tabela. O Veranópolis está com apenas 12 pontos. E com quem que ele joga o próximo jogo no meio da semana? Joga, sim, mas... Com o Passo Fundo. Se vencer o Passo Fundo, vai para os 15. Posso falar? Eu não estou dizendo sobre os 4 que estão na frente, ou seja, Esportivo, Veranópolis, Passo Fundo e Glória pela ordem crescente. Porque depois vem o Brasil de Farroupilha e o Gaúcho com 8 pontos. 9. O Brasil de Farroupilha. 9 pontos. E o Gaúcho, 9. 9 pontos. Se cada um vencer, vai para 12 e já embola tudo. Não embola, não. Não embola. Seu Jorge, não tem são como... 9 rodadas. Não tem como embolar. Seu Jorge, tem muito jogo ainda, não tem nada definido. Eu sei que não tem nada definido, mas a minha opinião é de que Glória e Passo Fundo já estão praticamente garantindo suas classificações. Por quê? O Passo Fundo joga em casa, jogo de 3 pontos, de 6 pontos, como você disse aí, contra a equipe do Veranópolis. Qualquer resultado positivo já afasta a possibilidade de ser alcançado. O resultado positivo é a vitória. Não, resultado tem que positivo... Em casa tem que vencer. Resultado positivo para mim é não perder. Não, positivo foi o que... Super positivo é uma vitória. Na semana passada. Esse foi um resultado positivo. Um empate fora de casa, embora estivesse ganhando por 1-0. Agora, jogando em casa tem que ganhar. Você está dizendo, depois, posso falar? Sabe onde é que passou para jogar depois? Você está dizendo que não foi positivo o resultado do time do Samuca e do Nenê contra o Vasco da Gama, porque empatou jogando em casa. Quem falou isso? Você disse que positivo que você considera é a vitória. Seu Jorge, fica no futebol, não se meta no futsal, o senhor não entende futsal. Não entende futsal. O senhor nem conhece o Vasco. Eu vou entender. Eu vou entender de futsal. O senhor quer puxar uma coisa com ontem e me jogar contra a torcida. Não, Foi um baita jogo, o melhor jogo do campeonato. Foi a sua expressão. Fica no seu campo aí e não se mete. Foi a sua expressão. Que mania de crer. Foi a sua expressão, meu só falta que ele botou o fone do Gipa. Você disse, Nenê. Não vem com isso. Quais foram as palavras ditas pelo Dantas aqui? Vou deixar essa briga para vocês dois aí. Vem misturar as coisas aí, um pouquinho. Tudo bem. A escola que o senhor frequentou foi expulso. Você tem aí. 500 anos depois. Você tem as 2 próximas rodadas do Campeonato Gaúcho? Do Gaúcho, sim. Na quarta-feira, que nós não vamos poder divulgar o resultado, porque o programa é gravado durante a semana, o Passo Fundo joga com o Veranópolis.
Sim. 19h30, dia 19, que é quarta-feira, e depois joga com o Esportivo lá em Bento Gonçalves. O Gaúcho joga no meio de semana contra o Glória de Vacaria e depois joga fora com o Brasil de Farroupilha, que venceu o Veranópolis. Muito bem. Então, o campeonato não está definido, não. Tem que, talvez o Glória possa disparar, se vencer a próxima, faz 20 pontos aí, dispara. Mas caso contrário... Eu tenho comigo que os dois primeiros atuais, Glória de Vacaria e Passo Fundo, estão garantidos entre os 4 que chegarão para a próxima fase da competição. Agora vamos lembrar, Dantas, virando a página, vamos adiante. O grupo onde estão ali, o grupo B, considerado o grupo B. O grupo B tem o Internacional de Santa Maria, tem o Pelotas e aquelas equipes praticamente Inter da com zona... 14 em primeiro lugar, Pelotas 14 em segundo, Monção 14 em terceiro, Bagé 13, Aimoré está em quinto lugar com aquele time que não vai nem para frente nem para trás. O Lajadense está com 11. Perdeu fora de casa. Exatamente. Então lá está mais embolado ainda. Só que o nível técnico, pela classificação aí, pode ver que a chave do Passo Fundo do Gaúcho é bem mais difícil. É isso que eu quero dizer. Basta ver a pontuação. Muito bem. Então vamos ficar naquela expectativa. Eu mantenho a minha posição. Acho que os 2 primeiros na atualidade, o Glória de Vacaria e o Passo Fundo, já se garantem para a próxima fase, independente dos resultados do meio de semana e do próximo final de semana, que acontecerão aqui em Passo Fundo e fora. O Gaúcho, então, no domingo recebe uma visita, né? Não, o Gaúcho joga fora. Joga com o Esportivo. Não, no meio da semana que joga contra o Veranópolis, aqui. Muito bem. Você falou Esportivo e Passo Fundo. O jogo do Esportivo e Passo Fundo foi lá na Montanha dos Vinhedos e, consequentemente, será aqui em Passo Fundo. Aliás, é Gaúcho e Vacaria, e Gaúcho e Brasil de Farroupilha. Passo Fundo e Veranópolis, Esportivo e Passo Fundo lá na Montanha dos Vinhedos. Muito bem. Esses são os jogos, portanto, os 2 próximos jogos envolvendo os nossos representantes. O Gaúcho precisa mais do que nunca de uma vitória, mesmo jogando fora de casa neste meio de semana. É difícil, mas não é impossível, não. Mas o Gaúcho joga no meio da semana, tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, na minha opinião, embora a situação do Passo Fundo seja melhor na classificação, tem que fazer o dever de casa. Quem quiser classificar, tem que fazer o dever de casa, senão dificulta, porque o funil está fechando. Que o funil fechou já, para muitas equipes, fechou. É o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro veio aqui para buscar um resultado de vitória. Não conseguiu esse resultado de vitória. Teve com a possibilidade de fazer o único gol que seria na partida, né, ainda no primeiro tempo. Né, o goleiro Jackson se sobressaiu nesta partida. A prova é que foi escolhido como craque do jogo. Né? Exatamente. Para mim, o futebol como vida. E o Cruzeiro já estão... rebaixado para o ano que vem. Só se acontecer uma coisa muito diferente e vamos esperar os jogos acontecerem. O público tem correspondido à expectativa nesses últimos jogos aí. Apesar da chuva que se abateu aqui na região, no estado, no final de semana, o Gaúcho no sábado jogou em casa, um público razoável, não foi aquilo que se esperava, mas razoável, pelo fato de que chovia muito e a chuva, quer queira, quer não queira, acaba espantando o público torcedor. Mas, falando em chuva, ela vai continuar durante toda a semana, praticamente, segundo a Metsul. Infelizmente é isso, gente. E pode atrapalhar o campeonato. Tomara que não, né? Porque a maioria dos campos dependem, né, de um bom clima para se ter um bom gramado. Mas que nada. Gauchão sempre foi assim, abaixo de chuva e barro. Eu quero destacar o bom trabalho dos marqueteiros, tanto do Gaúcho como do Esporte Clube Passo Fundo, que está evoluindo e levando, logicamente, o público torcedor, aumentando o número de aficionados e associados de Gaúcho e Passo Fundo. Isso é muito bom. O futebol de Passo Fundo só irá para frente, futebol de campo só irá para frente se tiver o seu quadro social definido. Aquele que
quer queira, quer não queira, amanhã tenha jogo ou não tenha jogo, vai ali e coloca o seu dinheirinho na conta de Passo Fundo e Gaúcho. Você é nosso convidado a fazer isso. Procure o clube do seu coração. Pode ser Gaúcho, pode ser Passo Fundo, mas o desenvolvimento de tudo isso só vai acontecer se o quadro social efetivamente existir. É o caso do Passo Fundo Futsal, que existe e está dando a conta do recado, com mais de 2.500 torcedores presentes no ginásio do Clube Comercial neste último final de semana. Ontem, por exemplo, no final de semana, quase que ficou gente para fora, hein? Se não dá aquela chuvarada, tinha ficado gente para fora. Porque atingiu a capacidade dos 2.500, parece, tecnicamente, ia ficar gente para fora. E a tendência, né? Quando houver os mata-mata, é uma outra competição, né, Samuca? O Nenê, qualquer um dos dois aí. Vai pro Samuca. Com certeza, né? Uma outra competição, né? Que aí não tem essa vantagem de estar em primeiro. Tem que ganhar os 2 jogos para continuar na competição, né? Então não tem muito fator vantagem, vai ter porque a gente está tentando ficar em primeiro para trazer para casa esses mata-mata, né? E decidir em casa, que eu acho que tem esse fator muito importante. Pelo que vocês já produziram até agora, eu acho que ficam em primeiro, né? Com certeza, né? Mas a gente quer almejar mais, né? A gente quer mais pra gente já estar com essa vantagem, né? Se a gente tropeçar aí nesses 2 jogos aí, já fica perigoso. E é uma coisa que a gente não pode. E o importante é trazer as decisões para o ginásio do Clube Comercial. Isso mesmo. Trazer pra dentro de casa e decidir em casa os mata-mata, que é o mais importante. Desculpa. Desculpa, cortei. Nenê, a estrutura que tu viu do Passo Fundo Futsal, tu que andou em outros lugares, tanto tu como o Samuca, te surpreendeu assim, porque foi um projeto novo, mas muito bem elaborado? Como eu falei, né? Eu tive aqui em 2021, né? O nível do Passo Fundo tá muito grande. De lá para cá cresceu muito e a tendência é a cada ano melhorar isso, né? E com essa chegada do Campeonato Brasileiro, eu acho que entra mais patrocínio pro time também e com isso a estrutura vai aumentando e melhorando. Dupla Grenal. Que dificuldades no Brasileirão, hein? Quando parece que vai embalar, não embala. Juventude de Caxias perde de 2-1. Mesmo placar, perdem Grêmio e Internacional. Grêmio na zona de rebaixamento. É o 17º colocado. Internacional está em 10º lugar. O Juventude vem logo em seguida com o 11º lugar. Grenal, será que ajeita a casa de um ou de outro ou vai continuar nessa ronha total? Vai ser o Grenal dos farrapos, porque o Inter e o Grêmio têm casa para jogarem, em função dessa tragédia que aconteceu aí. Infelizmente é essa a realidade. E os times, tanto um como o outro, o Grêmio, porque não tem dinheiro para reforçar, ainda teve mais esse desastre ecológico no seu estádio lá em Umbará. A empresa responsável vai ter que reformar tudo. E o Inter, porque teve que ceder os jogadores com essa história de Copa América. Mas o campeonato também tem muita coisa para andar. Eu sempre digo que depois que fecha a janela do meio do ano, é que as equipes terminam de fechar as suas equipes e montar o grupo. Porque agora tem muito grupo em aberto. Tem jogador que está sendo contratado, tem jogador que já tem pré-contrato, que vem para jogar o Brasileirão. Mas o Inter não pode ser dono, sabe de quê, Sr. Jorge? De funerária. Porque ele sempre ressuscita morto. Ó, o Vitória. Não tinha ganho de ninguém. Pois foi lá, deu 3 pontos pro Vitória. Então, se o Inter montasse uma funerária nas suas atividades, ela estaria falida. O jogo será no Couto Pereira, em Curitiba. O mando de campo é do Grêmio e o Grêmio vai fazer um esforço danado, logicamente, para suplantar esta adversidade que está encontrando o time treinado pelo Renato para encontrar o caminho da vitória. Está muito difícil, porque está desorganizado o time do Grêmio. Não tem aquela figura que se destaca, diz, bom, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Desfalques no Grêmio, como o caso de Vila Sante, que serve a seleção do seu país, e o Internacional, conforme você disse, tem mais desfalques ainda, que perde um goleiro de qualidade, perde um homem de criação e 2 homens de decisão na frente, que são Borré e o Valência, não? Eu não me lembro o nome agora do centroavante do Grêmio. Não joga no meu time das quarta-feiras. E o Renato não tem outro jogador. Como é o nome dele, Fernando?
Eu não vi. Não, o Diego Costa tá machucado. O que entrou no lugar dele, o morenão alto aquele, o JP, lento, devagar, deve já ter jogado em algum outro lugar muito bem. E agora o Renato precisa dele. Ele não joga no meu timezinho das quarta-feira. Com aquela bola ali, tá louco. Muito obrigado, Nenê. Muito obrigado, Samuca. E sejam felizes nas próximas empreitadas aí contra o Fortaleza no final de semana e depois lá na distante Minas Gerais contra o Cruzeiro e nos tragam bons resultados realmente. Eu que agradeço o convite, espero voltar mais vezes aqui e com a liderança desse Campeonato Brasileiro aí. Muito bem, Samuca. Obrigado também pelo convite, né? Espero voltar mais vezes aqui também, né? E para trazer mais felicidade aqui pro torcedor do Passo. Será um prazer para todos nós. Vocês virão com a faixa de campeão brasileiro. Muito obrigado, senhoras e senhores. Estamos encerrando a nossa participação no programa de hoje, agradecendo a sua companhia. Até a próxima, com certeza. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo.